Boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você em algum momento já tentou aplicar as atividades musicais no contexto educacional, mas não sabia o motivo dessa atividade? Você já tentou, talvez, realizar uma prática com movimentos corporais e também não entender o motivo de aplicar essa atividade? Hoje eu falarei, nesta aula, sobre música e educação, o como utilizar as atividades musicais no contexto educacional, farei uma atividade prática e também trarei conteúdo aqui fundamentado para discutirmos a importância da atividade musical dentro da educação infantil. Eu sou o Júnior Kadima e busco de forma incansável trabalhar tudo aquilo que o professor pode ser, fazer com que esse profissional seja inovador. Então, está aí, ó, ajudo você a ser um professor inovador na educação infantil. Esse é o meu grande propósito. Trabalho aqui compartilhando conteúdo com você. Já coloque aí nos comentários de onde você é, de onde você está me assistindo, para que eu também possa conhecer um pouquinho mais de você. E se esse assunto te interessa, que é esse aqui, ó, nosso assunto, música e educação, as atividades musicais no contexto educacional. E sem ficar demorando muito aqui, já iniciarei o conteúdo, até porque eu farei uma atividade prática durante a aula, e para não ficar cansativo, a gente já segue o roteiro aqui da nossa aula que eu escrevi, vou até mostrar para você que está aqui assistindo, o roteiro da aula de hoje. E eu inicio com essa pergunta aqui, ó, o que é música? E eu trouxe essa pergunta que ela servirá de base para o nosso conteúdo de hoje. Ao falar sobre o que é música, nós temos uma definição. E a definição é essa daqui, ó. O que é música? Música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da organização e relacionamento expressivo entre som e silêncio. Para nós, aqui na nossa discussão de hoje, muito importante nos atentarmos a isso daqui, ó, que a música é uma linguagem, ok? E que ela se traduz em formas sonoras e ela nos dá a possibilidade de expressarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, por meio da combinação, né? Aqui a definição traz por meio da organização. Vamos pensar por meio da combinação harmoniosa entre o som e o silêncio. Ou seja, dentro dessa linguagem, nós temos o som e o silêncio. Júnior, mas o silêncio, ele faz parte da música? Sim, o silêncio, ele faz parte da música. Assim como nós temos os sons, e quando eu falo sons, temos notas musicais, temos os instrumentos de percussão. Hoje eu farei uma brincadeira aqui com você, utilizando os movimentos corporais. Você que já me segue, talvez já tenha feito essa atividade em outro momento, e hoje faremos de novo trazendo uma explicação mais aprofundada dela. E é uma atividade que você pode realizar na sua aula online. Inclusive, escreva também nos comentários como tem sido as suas aulas online. Ou melhor, coloque um joinha se você está dando aulas online. Joinha, para eu entender. Mas essa atividade, ela você pode fazer tanto no presencial como também nas aulas online. Super simples de realizar. Importante você, claro, vivenciar, fazer a prática, se apropriar dela, para depois compartilhar com os alunos. Mas sim, você pode utilizar no seu repertório de atividades que são utilizadas aí agora numa forma remota. A música no contexto educacional, que é a nossa discussão na aula de hoje, ok? Eu posso falar da música inserida em diversos contextos, mas hoje aqui para nós o principal é discutir ela dentro do contexto educacional, ainda fazendo um recorte dessa atividade dentro da educação infantil. E ao falar da música inserida na educação, eu tenho duas possibilidades de trabalhar com ela. Tenho a partir do fazer musical e também da educação musical. Só que
Dentro do nosso conteúdo, eu vou me apropriar disso daqui, ó, do fazer musical. Não falarei sobre educação musical. Muitas escolas oferecem a educação musical no seu currículo, outras não oferecem. Só que, como eu quero trazer este conteúdo para o professor da educação infantil, para o pedagogo, eu falarei, me apropriarei do termo fazer musical. E se você ainda não faz parte do meu canal do Telegram, acesse para que você possa receber o texto de referência da aula de hoje. Eu sempre compartilho lá com a turma os textos que eu utilizo para estruturar as aulas. Júnior, mas eu não participo, como que eu faço para participar? Entre depois no meu perfil do Instagram, não agora, para você não sair da aula. Acesse lá a mensagem e escreva para mim. Júnior, eu queria fazer parte do seu canal do Telegram. Como eu faço? Eu te encaminho o link, porque você precisa ter um link para participar do meu canal. Não é um canal aberto. É um canal que eu quero que as pessoas façam um movimento para participar. E esse movimento é ter o link para você ter acesso. Então, eu compartilho também um texto para quem quer posteriormente continuar os estudos. Beleza. Júnior, mas o que é o fazer musical? Atenção, não estou falando de educação musical, correto? Anote aí. Fazer musical, ele existe para auxiliar o indivíduo a alcançar esta compreensão da música enquanto linguagem. Então, o fazer musical, ele auxilia o indivíduo a alcançar a compreensão da música enquanto linguagem. E vimos lá na definição que, ao falar de música, é uma linguagem que, por meio da combinação harmoniosa dos sons, é possível expressarmos os nossos sentimentos, é possível expressarmos as nossas emoções. E ao falar nesse trabalho do fazer musical, é importante eu entender que ao inserir o universo da música na educação infantil, eu tenho inúmeras possibilidades de trabalho e elencarei aqui algumas delas. Então não saia da aula que é muito importante, fora a atividade prática que faremos. Dentro desse fazer musical, nós temos algumas modalidades. Quando eu falo em música e linguagem, né, que é o título aqui dessa parte da nossa aula, eu vou entender que no fazer musical, o que ele é, correto? Que vimos na definição anterior, e agora entender que há algumas modalidades dentro desse fazer musical. Você que talvez já atue com as atividades musicais dentro da educação infantil, ou você que tem esse anseio em levar essas atividades para a sua prática, entender que você vai se apropriar do fazer musical, e este fazer musical ele tem algumas modalidades que te possibilita atuar com essas atividades aí dentro da educação infantil. Primeiro, é a execução. E o que seria a execução? É o fazer musical através da execução instrumental e o uso da voz. E eu ainda insiro aqui o trabalho com o corpo, porque eu posso fazer música com o corpo, eu posso fazer ritmo com o corpo. E essa execução, em diversos momentos, eu posso construir um instrumento com o aluno. Posso construir um chocalho, posso construir um tambor, posso construir uma flauta, né? Dependendo aí da faixa etária da criança, é possível sim você produzir estes materiais. Mesmo chocalho, eu posso produzir com diferentes tipos de sementes dentro desse material, dentro desse plástico, né? Uma garrafa. E aí você tem sons diferentes. Eu posso organizar ali com os meus alunos uma música e cada momento um tipo de chocalho toca. Então é a execução. Claro, pessoal, eu estou falando aqui do fazer musical, tá bom? Não da educação musical, que tem aí seus outros objetivos. Segunda modalidade, apreciação. Ouvir música de maneira crítica e participativa. É você ouvir de maneira ativa essa música. E eu posso trabalhar, exemplo, com a criança. Pessoal, hoje
vamos ouvir uma música, mesmo na situação remota. Todos estes exemplos que eu compartilho, você pode também pensar em transferir para a aula online. Pessoal, colocarei uma música aqui no computador. Eu quero que vocês fechem os olhos e que vocês ouçam essa música. E depois conversaremos sobre ela. Pensando já em crianças aí de 4, 5 anos, tá bom? E aí você pode colocar uma música que tenha alguns movimentos sonoros. Às vezes ela vai ficar mais grave, às vezes ela vai ficar mais aguda, às vezes ela vai ficar mais rápida, ou ela vai ficar mais lenta. E você pode fazer essas perguntas. Ó, vocês estão ouvindo? A música agora, ela ficou mais rápida ou mais lenta? Que som de animal apareceu aqui, surgiu no meio do som da música? Um outro exemplo. Então, essa apreciação é você trabalhar essa escuta ativa com a criança, colocar ela numa situação em que ela ouvirá a música, mas você fará ela perceber elementos sonoros dentro dessa música. E terceira modalidade, composição. É a criação musical através da manipulação dos elementos da música. Você pode utilizar recursos, como eu falei, tambores, chocalhos, você pode usar maracas, você pode usar as clavas. Clavas, para quem não é da música, é parecido, tá? Não é. A Mari, eu tenho duas aqui, inclusive é da maneira como eu vou falar, são essas duas. Mas isso aqui é cabo de vassoura cortado. Como, né, nas oficinas presenciais, eu trabalho aí com uma quantidade grande de professores, eu produzi essas clavas com o cabo de vassoura. Tá? Costumo dizer que elas são irmãs da clava original, que é um instrumento também, mas eu trato esse material aqui como um instrumento. E quando eu trabalho com as crianças, não é porque, parece o cabo de vassoura, vou bater, vou jogar. Não, é para ter o mesmo cuidado com o instrumento. E a Mari até colocou aqui para mim algumas opções de chocalho que eu utilizo. Nesse chocalho aqui, ó, eu tenho uma garrafinha de chá, que foi o que eu consegui, que eu pedi para a escola solicitar para os pais, e eu consegui uma quantidade bem legal, e eu produzi os chocalhos também. Dentro tem sagu tingido. Sagu tingido com anelina e álcool. Coloquei lá um pouco de álcool num potinho, coloquei anelina verde e tingi. Daí eu tenho esse som aqui, ó. Esse som. E tem um outro que eu trabalho com tampinhas de garrafa PET. E você pode produzir esse material com a criança. Necessariamente não precisa ser o sagu, não precisa estar tingido, mas você pode pedir para ela em um dia organizar os materiais e você pode, num outro dia, produzir este material com as crianças. Claro, tendo um adulto ali auxiliando, trabalhando junto com ela. E é importante você também compartilhar para este responsável o quanto que é relevante a presença dele com a criança. Tanto por uma questão de proteção, dependendo da idade da criança, para ela não colocar na boca, como também esse vínculo afetivo. A criança sentir que o adulto está ali auxiliando, está ali dando suporte para que ela consiga realizar a atividade. E aí, esse chocalho ele pode ficar guardado e em alguns momentos você retomar o seu conteúdo e solicitar esse material. E ó, tenho aqui, né? Dois sons diferentes, que aí eu trabalho também com a apreciação.
com essa escutativa da criança. Eu posso pedir para ela fechar os olhos, eu faço o som. E aí, ó, quando eu fizer esse som, eu quero que vocês digam um nome de animal. Esse aqui, outro nome. Posso criar propostas, posso criar novas ideias. Chegamos aqui na modalidade do fazer musical, que são essas três, então, que vimos. A execução, a apreciação e a composição. Sendo que ainda na composição, eu sugeri você utilizar outros instrumentos. No caso aqui, eu demonstrei com a clava e também os chocalhos, mas eu posso ter o tambor. Júnior, mas como que eu posso criar essa composição com as crianças durante uma aula online? Claro que pode ser que você construa o chocalho em um dia. Então, você não vai ter uma diversidade de instrumentos. Você terá esse instrumento aqui e depois, num outro dia, você produz um outro material, um tamborzinho, né? Um tambor com lata, de preferência aquela lata de leite maior, e aí aquela bexiga grande, né? Que a gente geralmente em festa, eles colocam várias balas, doces, para a criança estourar. Aí você pode solicitar essa bexiga, tem que cortar a ponta dela, abrir e colocar nesse tambor e passar um... eu tenho até aqui um material para mostrar para você, né? Daí o concreto ele fica mais fácil. Aqui é o meu suporte de canetas e poderia ser uma lata assim. Quando eu falei, colocar a bexiga aqui e passar um elástico. Então, colocar um elástico ou mesmo amarrar, passar uma fita. E aí eu vou ficar com essa bexiga esticada aqui, como se fosse um tambor, para a criança bater, tá? Continuando, vimos então o fazer musical e as modalidades que estão inseridas dentro desse fazer musical. A música no contexto educacional. Veja, a música como ferramenta pedagógica para o processo de desenvolvimento e aprendizagem, que para nós aqui é o principal objetivo. A música ela não será incluída numa posição aí de um ensino técnico de um instrumento, e ela também não é recreação. Eu posso sim utilizar a música como recreação, e eu utilizo sim a música como ensino técnico de um instrumento. Mas o que eu estou compartilhando com você é a música como uma ferramenta pedagógica. Tem uma diferença aí gritante de quando eu utilizo a música no ensino técnico e também como recreação. E outra, isso que eu estou falando aqui não é musicalização. Tem que ter um cuidado aí no momento de utilizar essa nomenclatura, porque ao falar de musicalização, é importante que seja um profissional formado na música para trabalhar com a musicalização. Porque eu tenho conceitos próprios que serão desenvolvidos com a criança. No caso, eu estou falando para pedagogos e o como estes profissionais podem se apropriar deste recurso para posteriormente colocar em prática em sala de aula. Agora, claro, na nossa sala de aula virtual. Mas 2 pontos importantes para que vocês anotem aí no material, se você é pedagogo, se você é psicomotricista, se você é professor de educação física, que são os profissionais aqui que geralmente me acompanham, os psicopedagogos, fonoaudiólogos também estão por aqui, os psicólogos. Temos profissionais de diversas áreas que acompanham as minhas aulas. Veja que você pode utilizar do recurso musical, tanto no consultório, como também na instituição. Só que tem diferenças. E ao falar, eu vou utilizar a música, eu estou fazendo musicalização. Não, porque a musicalização... Tenho professores de música aqui também que me acompanham. Tem algum professor de música aí agora? Se tiver, coloque um joinha.
E eu quero saber se eles concordam comigo, porque dentro daquilo que é estudado, né, o profissional, ele precisa ter a graduação ou a licenciatura, né? Mesmo tendo a graduação da música, é importante que você tenha a licenciatura para que você desenvolva esse trabalho. E a música, dentro do contexto educacional, ela vai fazer com que a criança se torne sensível e receptiva ao universo sonoro. Veja o quanto que falar da execução, falar da apreciação e falar da execução, que são as modalidades do fazer musical, auxiliam nesse processo de fazer com que a criança se torne sensível e receptiva. Júnior, mas, cara, como assim sensível e receptiva? Quando você trabalha a apreciação com a criança, que é aquela atividade de colocar músicas, e aí você pode colocar a música mais rápida, a música mais lenta, uma música instrumental que não tem a voz, você pode utilizar uma música com o vocal, você vai oferecer recursos para que essa criança se torne sensível, ou seja, que ela desenvolva uma acuidade auditiva significativa. Então, essa acuidade auditiva, ela vai sendo desenvolvida a partir do contato com o universo sonoro. E eu tenho diversas amigas fono que trabalham com a música dentro sendo um recurso terapêutico. Elas não são da música, elas não utilizam a música como musicalização, mas em alguns momentos, principalmente para trabalhar com ritmo, para trabalhar com altura, né, grave, agudo, elas utilizam desse recurso. E receptiva também, nesse sentido, de você trabalhar com a criança estilos musicais diferentes, porque você proporciona para ela um contato com um universo que talvez ela não tenha conhecimento. Às vezes, em casa, ela não ouve um estilo musical. E o Brasil é riquíssimo, você pode explorar isso. O baião, o maracatu, o chachado, o coco, são diversos estilos que você pode trazer para sua prática pedagógica. Também o prazer em ouvir música, que tem relação com isso que eu acabei de falar, porque você vai apresentar um universo diferenciado para essa criança. E ao apresentar esse universo diferenciado, você possibilita que, a partir deste contato, ela desenvolva também a motivação em ouvir música. Uma vez, contar uma história aqui para vocês, eu dava aula de música já há bastante tempo, e um aluno chegou para fazer aula comigo, eu lecionava um instrumento, especificamente, né, a bateria, e aí era a primeira vez que ele estava indo à aula para fazer, e eu conversando com ele, era um menino já de uns 9 para 10 anos, já era uma criança um pouco mais velha. E aí eu perguntei, tá, né, como que é o seu contato com a música? Você tem costume de ouvir música em casa? Como funciona? Ah, não ouço música. Não ouvi nada, né? Não tenho um contato, assim, porque pelo menos, às vezes em casa, tem ali um responsável que gosta de ouvir música, coloca, não. E o quanto que isso tem relação direta com aquilo que ele vivencia. Para quem já me acompanha aqui as aulas, vem assistindo as minhas aulas, sabe que eu falo da questão da aprendizagem de uma forma bastante de uma forma bastante objetiva. Pensar que, ao entender que a aprendizagem ela depende tanto de um contexto biológico, de um contexto ambiental, esse ambiente ele oferece recursos para que essa criança tenha contato ou não com a música. Então, por isso que, ao levar isso para a sala de aula, você tem a possibilidade de estimular isso com a criança. O desenvolvimento global. Ao falar em desenvolvimento global, eu até destaco aqui, porque trabalharemos com aspectos cognitivos, psicomotores, emocionais, sociais. Cada um desses aspectos,
eles são, sim, impactados de forma positiva quando você trabalha com essa atividade musical de uma maneira organizada, sistematizada. Veja o quanto que você inserir a atividade no contexto educacional proporciona de ganho para a criança, ou melhor, ganhos, né? E como trabalhar com a música? Como? Coloque aí nos comentários como trabalhar com a música. Temos diversas formas. E eu elenquei aqui algumas formas. Não deixe de anotar aí no seu material. Ó, podemos trabalhar com a música no contexto da educação infantil por meio do canto e dos movimentos corporais. É uma das formas que é aí possível explorarmos as atividades musicais. Podemos também utilizar das brincadeiras de roda, até mesmo as danças circulares, é muito legal para você explorar com a criança. Aí você vai falar, Júnior, mas nós estamos em um momento de isolamento social, nós não estamos tendo aula na escola. Como que eu farei uma dança circular com a criança? Você pode utilizar a música. E aí você compartilha com essa criança. Você pede para essa criança ficar de pé. Ela não fará o mesmo movimento, é uma adaptação. Você pode criar um ritmo. Uma das coisas que eu sempre falo é: se aproprie da atividade e pense em novas possibilidades. Até rimou, hein? Se aproprie da atividade e compartilhe. Se aproprie. Vamos ver se eu lembro. Mari, como foi que eu falei? Se aproprie das atividades e crie novas possibilidades. Aí não esquece mesmo. Rimou? E o objetivo em compartilhar todo esse conteúdo com você é para que você possa cada vez mais inovar a sua prática docente, a sua prática pedagógica, que você possa se apropriar desse conteúdo e depois, né, posteriormente, colocar em prática. E quem colocar em prática, entre em contato comigo depois, Júnior, coloquei em prática aquela atividade que você ensinou, para que eu também possa entendeu como esse conteúdo está fazendo sentido para você. A execução de um instrumento pode sim acontecer dentro da escola. Temos escolas que oferecem aulas de música para as crianças. Aí vai depender a faixa etária, vai depender da criança. Eu sei que dentro da educação infantil temos a musicalização e geralmente no fundamental essas crianças podem ter acesso a aulas de instrumento. Inclusive, eu falei que eu compartilharei no canal do Telegram os artigos que eu utilizei como base para estruturar o conteúdo de hoje. Os jogos musicais também é super possível trabalharmos com eles. Tem um jogo que eu gosto de usar bastante, ele não é um jogo musical, ele é um jogo auditivo. Mas é quando eu tenho potes, inclusive um spoiler já, hein? Essa atividade, ela será tema de um dos aulões pedagógicos. Eu ia falar uma das nossas aulas pedagógicas, mas é o nosso aulão pedagógico, porque eu já me sinto muito próximo de vocês que participam. E os jogos musicais, neste caso, faremos os potinhos. Cada pote, posso ter lá 15 potinhos. Ó, tem que ser, desculpa, tem que ser, pode até ser 15, mas eu vou utilizar par. 16. Aí eu terei 8 pares e cada potinho, ele vai ter ali o mesmo objeto, o mesmo material dentro dele, para que a criança possa fazer o pareamento desses sons. E construiremos em um dos aulões pedagógicos esse material. E, claro, avisarei vocês aqui, né, tanto no canal Telegram, no Instagram. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube e ainda não participa do meu Instagram, @jrcadima, já deixo aqui o convite. E também a construção de instrumentos. Veja, instrumento, inclusive, trouxe aqui as imagens para mostrar para vocês. E uma das imagens é isso daqui, ó. É o tambor que eu tinha falado. Esse tambor você pode
construir com a criança. Veja aqui, ó, como que ele foi produzido. Essas são as formas, né, as possibilidades de trabalharmos com as músicas dentro da educação infantil. E vocês trouxeram a parlenda, também é uma das formas, e eu também me aproprio muito das parlendas, das brincadeiras, para explorar isso com as crianças e também nas formações. Então, vamos entender que a música, ela pode ser trabalhada através do ensino técnico de um instrumento, ela pode ser trabalhada por meio da musicalização infantil e também como uma ferramenta pedagógica. Só que falei que eu não estou me apropriando do ensino técnico da música e da musicalização infantil. Não é sobre isso que estou falando. Estou, sim, trazendo a música como uma ferramenta pedagógica. E ao falar da música como ferramenta pedagógica, vou citar as brincadeiras de roda, podemos colocar as parlendas aí também, as atividades com dança, o cantar fazendo gestos, o bater palmas e pés, e tudo isso auxilia diretamente na estimulação da coordenação motora, né? Pensando aí de uma forma global, o quanto que essas atividades, elas auxiliam no desenvolvimento de habilidades motoras que são importantes lá na frente, no processo de alfabetização. O ritmo é uma dessas habilidades. Eu ter a noção do corpo também, que eu posso fazer uma brincadeira trabalhando com a percussão corporal, eu sim estimulo essas habilidades. Como a noção do corpo. Também trabalho com a lateralidade. Vou trabalhar com essa praxia global, né? A coordenação motora global. Falei com vocês até agora sobre a definição de música. Entendemos que a música, ela se divide em som e silêncio. Vimos o fazer musical e a educação musical, só que eu foquei aqui no fazer musical. Vimos as modalidades do fazer musical, o como trabalhar com a música na educação infantil, e agora entendendo que quando eu utilizo a música como uma ferramenta pedagógica, eu tenho diversas formas de explorar. E que essas diversas formas possibilita diretamente a estimulação da coordenação motora. Opa, até destaquei aqui bater palmas e pés, que é uma das atividades que eu utilizo bastante aí na minha prática. E agora eu trago uma atividade prática, que é o rabo do tatu. E nesse momento, brincarei com vocês de algumas formas diferentes, tá? Iniciarei primeiro com os movimentos corporais. Quem aí conhece já essa atividade, coloque um joinha nos comentários. Talvez você conheça, mas não realizou da forma como eu ensinarei, ou talvez da forma como eu ensinei. Mas utilizaremos hoje movimentos corporais. E, ó, encaminhe aí essa aula para aquelas pessoas que talvez estão sem ideia para levar a atividade para o online. E eu recebo bastante inbox. Júnior, você tem ideias aí para as aulas online? Essa é uma atividade e atendendo a pedidos, tá? Fora os nossos aulões pedagógicos, que eu também trago ideias que são muito práticas e fáceis de serem aplicadas nesse ensino remoto. Faremos da seguinte forma, hein? Se você já conhece, é bom, que daí você pratica de novo, já treina. Primeiro, faremos algumas brincadeiras com o corpo. E eu farei da seguinte forma. Eu faço e depois você realiza. Então, espera eu fazer primeiro. Farei assim, ó. Mão direita, mão esquerda, palmas. Então, veja que eu fiz aqui os movimentos alternados. Mão direita, mão esquerda, palmas. Ok? Então, eu primeiro, depois você. Júnior, mas tem que ser sempre mão direita? Não pode ser mão esquerda? Pode ser também. Talvez você diga para a criança. Turma, ó, a Pro ou o Pro fará um movimento aqui com o corpo
eu vou bater uma mão, a outra, depois palmas. Você pode começar assim. Não é uma regra direita e esquerda. E depois você pode também trazer, nomear a parte do corpo, né? Primeiro a mão direita, depois esquerda. Agora a mão esquerda, depois a mão direita. Então eu primeiro, hein, turma, ó. Direita, esquerda, palmas. Você. Eu de novo, atenção. Direita, esquerda, palmas. Direita, esquerda, palmas. Agora você. Aumentei a sequência. Atenção, hein? Ó, bastante foco aqui agora. Antes de fazer essa terceira sequência, encaminha aí a live para mais uma pessoa. E se essa pessoa entrar na live, pede para ela colocar aqui que um joinha também e que ela entrou porque você enviou para ela. Agora. Direita, esquerda, palmas. Direita, esquerda, palmas. Direita, esquerda, palma, palma. Opa, e agora? Você. Eu agora. Bastante atenção. Direita, esquerda, palmas. Direita, esquerda, palmas. Direita, esquerda, palma, palma. Esquerda, direita, palma. Quem conseguiu fazer? Mande um coraçãozinho agora, para a gente mudar um pouco. Mande um coração. Quem conseguiu realizar? Juntos, hein? Agora eu conto 4. Eu sei que tem um delay aí, mas a gente adapta, realiza. Conto 4, iniciaremos os movimentos juntos. Veja que eu fiz uma sequência de 4 sequências, né? Eu fiz 4 sequências de 4 sequências. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Perna, palma. Perna, palma. Perna, palma, palma, perna, palma. De novo. Perna, palma. Perna, palma. Perna, palma, palma. Perna, palma. Ó, estou acompanhando e vendo que chega um pouco depois aí para vocês. Já fizemos a sequência completa, trabalhando movimentos corporais. Agora já farei a parlenda. Para quem falou aí, gosto de explorar as parlendas. Essa parlenda está no livro Lenga La Lenga, e é uma atividade que eu utilizo bastante. Se você me acompanha, eu já fiz essa atividade em algumas outras aulas, mas você pode adaptar. Inclusive, mostrarei uma forma de você adaptar essa atividade. Então, assim, a brincadeira vai ser da seguinte forma: é a nossa aula online. É só você pegar este conteúdo, ou melhor, se apropriar deste conteúdo e levar para sua aula online. Se você fizer isso, compartilhe comigo depois da experiência. Pode mandar um inbox, pode talvez fazer uma publicação e me marcar, mas não se esqueça, compartilhe comigo porque eu gosto também de entender como as atividades estão sendo aí aplicadas. Eu faço sempre a primeira frase, você responde a mesma frase. Então, você imita o que eu fiz. Atenção, hein? Viva eu! Viva tu! Viva o rabo do tatu! De novo. 1, 2, 3, 4. Viva eu! Viva tu! Viva o rabo do tatu! Então é viva eu, viva tu! Viva o rabo do tatu! Aí você pode criar outros movimentos. Inclusive, falei que eu ia mostrar uma outra forma. Pegue aí na sua casa, corre, pede para alguém pegar.
duas canetas. Eu tenho aqui Bic, porque eu gosto de utilizar Bic. Então, elas estão aqui. Pegue, porque faremos essa atividade agora utilizando as canetas. E você pode levar isso para a criança. Algo super prático. Usando as canetas agora. Eu estou aqui na mesa. Então, ó. Você ouvirá esse som, tá? Eu não sei aí onde que a criança assistirá a aula, se é numa mesa ou, né, ou numa mesa mais baixa, porque tem as adaptações também. Mas é possível realizar. A ideia é você substituir os movimentos que estavam batendo nas pernas pelo movimento com as canetas. Fica assim, ó, mesma brincadeira. Fui falando aqui para dar tempo também de você pegar as suas canetas. Eu, hein? Viva eu! Viva tu! Viva o rabo do tatu! Viva eu! Viva tu! Viva o rabo do tatu! Viva eu! Viva tu! Viva o rabo do tatu! Fiz já numa sequência, sem dar pausa para você fazer junto comigo, e também fiz mais rápido. E posso pedir para a criança alternar esse movimento. Posso fazer uma mão, depois bato a outra, aí faço aqui. Então, diversas possibilidades. Pessoal, quem fez a atividade, coloque aí agora o joinha novamente. Você fez a atividade, você participou da atividade, para que eu entenda que a Mari vai falar para mim que você está junto realizando essa prática. E você pode fazer alguns questionamentos para a criança. Por exemplo, ideias, tá? Se aproprie dessas ideias e adapte, crie as suas. Pessoal, vocês já viram um tatu? Vocês sabem o que é um tatu? O tatu tem rabo? Onde o tatu vive? Tatu é um animal? E aí eu começo um diálogo antes de levar a atividade. Eu já começo a trazer uma ideia. Posso até levar a imagem do tatu e mostrar que o tatu tem rabo. Posso conseguir algumas imagens diferentes e mostrar o quanto que, ó, tem um tatu maior, tem um tatu menor, né? Explore aí usando a criatividade, como eu falei. E essa é a letra da música, ou melhor, da parlenda, Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Eu coloquei essa outra forma que é possível, às vezes, você pedir para a criança, ao invés dela fazer os movimentos aqui onde tem, né, a última sílaba, ela não fazer os movimentos, só fazer o som. Ou também posso alternar. Ao invés de fazer o verbal, eu faço só o movimento. Um exemplo. Viva! Viva! Vival! Opa, errei. É só a última sílaba aqui, ó. É que eu faço de uma outra forma também. De novo. Viva! Viva! Viva o ra do tá. Da outra forma que eu falei que eu faço, é tanto no Rá como no Bo, que são os movimentos das palmas. Aí a criança não falará sílaba, você pode fazer dessa forma também. Veja que eu trouxe aqui, compartilhei uma ideia de atividade e eu também compartilhei várias possibilidades para que você... Colocou bastante joinha aqui, viu? Ah, colocaram? Show! Excelente! E você pode utilizar inúmeros recursos. E como que eu posso realizar essa atividade, Júnior? Ó, você pode utilizar com a voz apenas, você pode utilizar a voz e o movimento,
Você pode utilizar também fazendo em dupla, se essa criança estiver em casa com um responsável, você pode chamar esse responsável para participar. Você pode utilizar as baquetas, que no caso utilizamos, as canetas. E eu posso fazer também com copos. Inclusive, tenho no meu perfil do Instagram um vídeo ensinando a fazer com copos, que também é muito legal. Beleza, mas e aí? Né? Qual o motivo de realizar essa atividade? Eu sempre gosto de explorar as habilidades que estão sendo estimuladas na atividade, para que você também tenha noção da riqueza que é a proposta de se trabalhar com o ritmo corporal, com a parlenda, com as atividades musicais, que é o nosso foco aqui hoje. Então, algumas habilidades elencadas que é possível você trabalhar com essa atividade. E é legal que você pode até explicar para o responsável ou até mesmo montar um planejamento e no seu planejamento você elencar essas habilidades. A sequência rítmica está sendo trabalhada, a dissociação de movimentos, a imitação. Eu faço agora aqui, espere e você repete o movimento. Interação. Eu tenho uma interação aqui com você. É uma interação virtual? Sim, mas é uma interação. Atenção. Você tem que ficar atento para conseguir assimilar a informação e executar. Memória. Como que era mesmo a sequência? Quais eram os movimentos? Noção espacial. Noção espacial, porque eu tenho um espaço aqui no meu corpo. E eu tenho que entender, opa, eu fiz os movimentos nas pernas. Agora eu farei o movimento das palmas. E por que não trocar? Cabeça. Posso fazer as mãos nos pés. Começo a deixar a atividade mais desafiadora. Coordenação visomotora. Nesse caso, eu coloquei coordenação visomotora porque eu posso utilizar de fichas, posso utilizar de um recurso visual. Um exemplo, o quadrado é o movimento das mãos nas pernas e o triângulo são palmas. E aí eu sei que eu tenho 2 movimentos das mãos nas pernas e uma palma. Posso criar uma simbologia com a criança. E aí, até se eu tenho a possibilidade de colocar isso num PowerPoint, é criar essas sequências e a criança ela vai começar a olhar essas figuras, ela tem que ser capaz de decodificar essas figuras. Opa, tá, mas o quadrado? Mãos nas pernas. Triângulo? Palmas. É uma outra forma. E a sensação e percepção é receber a informação, processar essa informação e executar uma ação. É bem complexo, parece que não é só uma brincadeira rítmica, mas ela é muito rica para trabalharmos todas essas habilidades. Pontos importantes da nossa aula de hoje. Vamos lá, revisar. Se você chegou agora, estou falando hoje sobre as atividades musicais, né, o contexto aí de trabalhar com a música dentro da instituição. Falando como o pedagogo ele pode se apropriar deste conhecimento e colocar em prática na sua atuação docente. Pontos importantes. Vimos que a música ela é uma linguagem, então entendemos que a música compreendemos, né, como eu coloquei aqui, da música como uma linguagem. Vimos o fazer musical e a educação musical, só que nos apropriamos do fazer musical. E o fazer musical, ele conta com algumas modalidades. São elas a execução, a apreciação e a composição. E agora realizamos a atividade prática, o rabo do tatu. Eu não coloquei aqui, mas vimos também as diversas formas de trabalhar com a música na educação infantil. Então, os pontos que resumem a nossa aula de hoje. Agradeço aqui mais uma vez a sua participação na aula de hoje. Para fechar, eu trouxe uma frase muito especial e que com certeza faz muito sentido no momento atual. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender,
desaprender e reaprender. O quanto que é importante nos colocarmos numa situação de aprender constantemente e ressignificar aquilo que você já sabe. Nós temos o recurso da internet para compartilharmos conteúdo. Por isso, busque sempre se apropriar de um conteúdo rico, de um conteúdo valioso, para que você também possa levar isso para os seus alunos. E o meu grande objetivo aqui com você é te auxiliar nessa jornada, é auxiliar você a ser um professor inovador na educação infantil. Agradeço muito a sua participação no nosso aulão da inovação de hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.